Vamos começar então a parte do RNA, né? Vamos falar do RNA. A principal característica do RNA, o interessante da gente definir o RNA, né? É que a gente começa falando de algumas características em comum a todos os RNAs e depois a gente vai ver que esses RNAs eles se diferem. Então a principal característica é que o açúcar deles é a ribose, né? A base a gente tem o uracil em vez da timina, é um polímero de fita única. E uma parte interessante do RNA é que como ele é uma expressão do gene, né? Ele está associado à expressão gênica, ele está diretamente associado à hereditariedade, transcrição e tradução. Ou seja, mesmo que várias formas de RNA, esse RNA ele é um sinalizador da expressão gênica. Já já a gente vai entender melhor o porquê dessas três características do RNA. Bem, como eu disse anteriormente, nós temos vários tipos de RNAs. No segundo grau era muito comum as pessoas falarem para a gente sobre ribossômico, mensageiro, transportador e pronto. Então nós temos vários outros. Nuclear pequeno, nucleolar, antissenso, interferência. Então temos vários tipos de RNA. Então uma coisa que eu fiquei pensando e assim que eu achei interessante foi uma classificação alternativa dos tipos de RNA. Essa classificação tem mais um tipo aí ainda, né, que é mais interessante para a planta, mas eu acho essa classificação mais dinâmica e mais fácil de entender os tipos de RNA. Então a classificação ela usa RNAs relacionados à síntese proteica, envolvido em modificações pós-transcricionais ou replicação do DNA, e RNA regulatórios. Aqui tem um site muito interessante sobre base de RNAs, né, que nessa base a gente pode pesquisar os diversos tipos e ele também fornece as classificações para a gente. Bom, então essa divisão desses tipos de RNA, né, se deu principalmente porque eles são tão diferentes que se a gente olhar o peso molecular, a gente vê que os RNAs eles variam muito tanto no peso molecular quanto no número de nucleotídeos. Além dessa característica, existe uma característica que se chama coeficiente de sedimentação, que é usado, né, a sedimentação, a propriedade de sedimentação foi muito usado para identificar as frações do RNA e posteriormente os RNAs. Então, a gente observa que esses RNAs aqui, eles têm frações diferentes. E como são sintetizados esses RNAs, então? Para a síntese do RNA, é necessário que se tenha uma RNA polimerase. Igual a gente tinha DNA polimerase, aqui a gente vai ter a RNA polimerase. Bem, em eucariotos, principalmente em células de mamíferos, a gente tem 3 tipos. Em plantas a gente tem mais, mas aqui a gente vai nos ater a nosso foco, que seria seres humanos. Então nós temos a polimerase 1, que sintetiza o pré-RNA ribossômico, que matura em 28, 18 e 5.8S. Temos a RNA polimerase 2, que sintetiza o RNA mensageiro e o RNA nuclear pequeno. E temos a RNA polimerase 3, que sintetiza o RNA transportador e uma outra fração do RNA ribossomo. Então, olha que interessante, o ribossomo, para ele ser sintetizado, o RNA ribossômico, para ser sintetizado, ele necessita de 2 polimerases, da 1 e a 3. Bom, então chegando nas categorias principais de RNA, algumas outras categorias a gente vai abordar mais na frente com a síntese proteica. Por quê? Porque às vezes entra tanta síntese proteica que fica difícil explicar a estrutura do RNA
sem entender para que ele funciona, tá? Então nós vamos explicar de maneira rápida, principalmente o RNA mensageiro, e vamos dar um foco maior no ribossomo que no transportador, mas durante a parte de síntese proteica, eu vou voltar a explicar melhor qual a função de alguns RNAs e voltando sempre para ficar bem entendido. Então, esses RNAs mensageiros têm cadeias grandes, transportam as informações do DNA para os ribossomos. A vida média dele é curta. Por que essa vida média tem que ser curta? Porque senão você tinha um sinal para produzir determinada proteína. E se a vida média for longa, essa proteína vai ser produzida por muito tempo. Então essa é uma das explicações funcionais para que o RNA seja instável, o RNA mensageiro seja instável. Por quê? Se ele fosse muito estável, isso podia dificultar o controle da síntese e expressão de proteínas. Ele vem de um produto de um RNA nuclear e ele ainda contém exons. Vamos explicar então o que seria isso. Esse primeiro RNA nuclear que é formado no núcleo, ele tem um número de bases muito maior do que o RNA maduro. Esse aqui, a meia-vida dele é em minutos. Já esse aqui, a meia-vida dele é em horas. Né? Por quê? Justamente por causa do controle da síntese proteica. Bom, a gente falou do RNA mensageiro, a gente vai entrar mais em detalhe dele lá na frente, porque eu preciso explicar a maturação dele. É difícil explicar agora, é melhor dar uma pincelada em síntese proteica e em organização de um gene, para que fique mais fácil de entender. Mas eu vou voltar no RNA mensageiro e vou explicar ele melhor. Ele é o componente primário do ribossomo, ou seja, está ligado diretamente com a síntese proteica. Então aqui a gente pode observar bem nessa figura que o que acontece? O RNA entra no ribossomo e esse ribossomo ele é muito importante para acoplar o RNA transportador à fita complementar. Então seria muito importante esse ribossomo na síntese proteica. Aqui a gente observa uma figura mais detalhada, mostrando então a subunidade menor e a maior, né? A área de transferência dessas moléculas. E esse RNA ribossômico, então, anteriormente, né, eu tinha explicado que existem 3 polimerases, RNAs polimerases, 1, 2 e 3. A 2 está associada a RNA mensageiro, principalmente nucleolar pequeno. A 1, que é essa aqui, é responsável pela síntese da fração 18S, 5S e 28S. E a outra fração 5S é feita pela RNA polimerase 3. Né? Então, essa aqui é uma parte da síntese do RNA ribossômico, ok? Então, aqui a gente está mostrando um dos genes, o outro gene é feito isoladamente. Bom, o RNA transportador agora. Então, ele tem cadeias curtas, tem uma região de pareamento interno, transporta o aminoácido e tem a região chamada de anticódon. Então, como se dá o processamento desse RNA mensageiro, desse RNA transportador? Então, esse RNA transportador, ele é pré-sintetizado assim. Aí você tem a RNase P que faz o primeiro corte na parte 5' dele, ok? Depois a RNase D faz um corte na porção 3'. Esse corte na porção 3', ele é trocado por uma sequência ACC, que é onde o aminoácido será ligado. O interessante é que isso aqui é independente da sequência do RNA, porque isso aqui vai ser reconhecido pela enzima que vai ligar o aminoácido no RNA transportador. Alguns nucleotídeos sofrem modificações como metilações, reduções, né? E aqui depois a gente tem um splicing dessa região aqui em amarelo para formar o RNA maduro, transportador maduro. Então o RNA transportador aqui está uma figura esquemática mostrando aqui o anticódon e aqui o lugar onde se carrega o aminoácido.
Como que ocorre essa ligação? Então, a ligação entre o aminoácido e o transportador está aqui naquela última adenina, né? Você tem a troca, então a incorporação, e através desse O negativo ele é incorporado, e aqui sai. Então, como vai ficar no final? Você vai ter uma troca incorporando o aminoácido na adenina do RNA transportador.